A paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Bem, hoje é o nosso 35º dia da nossa leitura anual da Bíblia. E eu gostaria de rapidamente comentar a respeito do capítulo 29 ao capítulo 31 do segundo livro das Crônicas. Bem, gente, qual é a impressão que você gostaria de deixar para a sua posteridade, ou seja, para os seus filhos, para aquelas pessoas que no futuro, quando você não estiver mais aqui, estiver com o Senhor, o que você gostaria de deixar para eles? Porque esse é um texto que ele começa dizendo isso, que é o reinado do rei Ezequias. Então, alguém, provavelmente Esdras, que está contando essas histórias, está relatando nessa carta todos os acontecimentos dos reis, e aqui ele vai falar do rei Ezequias. E uma coisa muito interessante, que o rei Ezequias ele começou a governar com 25 anos de idade e governou por 29 anos. E a frase que tem aqui é exatamente essa impressão que as pessoas precisam ter de nós, né? Por isso que eu comecei perguntando qual é a impressão que você gostaria de deixar. No caso do rei Ezequias, era uma coisa muito simples e muito tremenda ao mesmo tempo. É dito aqui que Ezequias fez aquilo que agrada ao Senhor. Você já parou para pensar? De repente alguém se referir a você como alguém que fez a vontade de Deus, alguém que fez tudo aquilo que agrada a Deus. Que honra por esse título, não é verdade? O rei Ezequias fez isso. Mas por que ele fez isso? Ora, a gente vem, como eu falei para vocês, de uma coisa muito interessante, de um rei que fazia o que era errado, e o pior deles foi Jeroboão, o próprio rei Acabe, que fez tudo aquilo que desagradou a Deus, e agora a gente tem um rei que agradou ao Senhor, né? Tanto o rei Acasias como os outros reis de Judá, eles tinham esse título, que agradou ao Senhor ou fez tudo aquilo que desagradou ao Senhor. O que então que esse rei, o rei Ezequias, fez de tão bom? Ele pegou um templo destruído. Quando ele começa a governar, o povo está totalmente sem propósito, não há temor de Deus, não há planos de Deus, não há preocupação com as Escrituras, muito menos com aquilo que Moisés deixou como lei. O sacerdócio estava todo corrompido, os levitas estavam todos corrompidos, estava uma bagunça terrível, a idolatria assim, sendo muito comum, porque perderam o temor de Deus. Então esse é o estado em que Ezequias encontrou o palácio e o templo. E aí, como fala que ele fez aquilo que agrada ao Senhor, ele começa a fazer então a purificação do templo. Os levitas e os sacerdotes, eles precisavam preparar o templo para uma adoração pública. E aí Ezequias vai dizer, olha, purifica-te a ti mesmo. Que coisa especial. Eu gostaria que você entendesse isso. Antes de você falar do pecado de alguém, da sujeira de alguém, purifica-te a ti mesmo, purifica a sua língua, purifica a sua mente, purifica as suas atitudes que partem do coração. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, se o seu coração estiver puro, os seus lábios vão falar coisas puras. Então a gente começa a pensar, purifica a ti mesmo. Essa era a ordem do rei para os levitas e para os sacerdotes. Além disso, o rei Ezequias
ele fez uma aliança com Deus. Por isso que ele pede para que haja uma purificação, que ele fez uma aliança com Deus para que a ira de Deus não viesse sobre o povo. Por isso que a aliança que ele fez foi o seguinte: eu vou purificar o templo, os sacerdotes vão se tornar tementes a Deus novamente, e aí ele tira toda a impureza do templo, toda a idolatria, tudo aquilo que lembrava Baal. Então Ezequias vai dedicar o templo novamente ao Senhor, como o próprio Salomão fez, né? Dedicou ao templo. E o que ele faz nesse templo? Ele começa a fazer os sacrifícios que já não se fazia mais. E junto com os sacrifícios, eles deveriam ser acompanhados por cânticos. Por isso que o louvor foi restaurado no templo. E para vocês terem uma ideia, o texto fala assim que o povo reunido, eles ofereceram 670 novilhos, 100 carneiros, 3.000 ovelhas e cordeiros, entre ovelhas e cordeiro, 3.000, só na purificação, na consagração do templo. E aí no versículo 30, a restauração continua a respeito da Páscoa. A Páscoa, ela foi restituída porque estava se perdido, né? É interessante que toda a população ela foi convidada e foi convocada a participar da Páscoa, da festa da Páscoa. Mas qual era o propósito dessa festa? Eu acho muito legal isso, tanto que isso é atual. O propósito é para honrar ao Senhor. Então a ordem era o seguinte: venham todos para Jerusalém, nós vamos refazer a festa da Páscoa para que Deus seja glorificado, porque a Páscoa ela já não era mais comemorada desde a época do rei Salomão, né? E eles faziam de vez em quando, não de acordo com as escrituras. Quando foi feito esse pedido, algumas pessoas sorriam, brincavam, mas depois se arrependeram. Foi o caso de Zebulon e algumas outras tribos. Por isso que Ezequias ele vai orar pedindo perdão para que essas pessoas que estão zombando, que não estão entendendo a Páscoa, que elas se voltem e levem a Páscoa a sério. Agora olha que interessante, hoje a gente não se fala mais da Páscoa como se deveria falar. Hoje se confundiu a Páscoa com chocolate, com coelho, com tanta porcaria, com tanta besteira. Mas a minha criança, irmãos, a Páscoa tem que ser falado de acordo com a palavra. Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Então, em nome de Jesus, não desvie a Páscoa. Você agora está indesculpável se você comemorar a Páscoa da forma como o mundo comemora. Está dizendo aqui que eles esqueceram o que é a Páscoa. E essa geração também esqueceu. E por último, a reforma também foi feita pelo rei Ezequias, a reforma do templo, porque depois desse entendimento da Páscoa, sabe o que aconteceu? O próprio povo saiu destruindo tudo aquilo que era dos falsos deuses, estátuas de Baal, tudo isso foi tudo destruído. E aí o rei Ezequias vai dar as responsabilidades aos sacerdotes, aos levitas e até aos moradores. Aos sacerdotes, a responsabilidade era apresentar os sacrifícios e apresentar as ofertas. Os levitas, eles tinham a responsabilidade de ministrar o louvor, glorificando a Deus. Tudo isso foi restaurado e também guardar os portões do templo. Aos moradores foi dada a responsabilidade de entregar dízimos e ofertas para os sacerdotes, para que eles pudessem se dedicar totalmente ao Senhor. E aí Azarias, ele fala assim: olha, nós fizemos um montão de dinheiro, de coisas que foram apresentadas, porque não era só dinheiro, era produtos agrícolas também, e foi feito um montão de coisas. Por isso que Ezequias cria os depósitos
para que os sacerdotes, para que os levitas pudessem estar totalmente dedicados ao Senhor. Por isso que foram colocados alguns oficiais para vigiar a distribuição corretamente dos dízimos e das ofertas. Gente, que coisa especial esses 3 capítulos, não é verdade? Então, os dízimos e as ofertas, eles não foram excluídos. É importante a gente participar desse princípio correto, né, para que a obra do Senhor possa caminhar de forma correta. Deus, ele não depende do nosso dízimo, mas Deus, ele precisa que você se enganje e que você se dedique, inclusive financeiramente, para que haja sacerdotes dedicados totalmente ao Senhor. Tá bom? Que Deus te abençoe e tenha uma excelente leitura.